Oi, gente. Dá pra ver aqui a bola do Logan do Santos, tá? Na Belmirolândia hoje o Santos se classificou por playoffs da Sul-Americana, né? Venceu por 3-0 o Deportivo Cuenca do Equador e avançou à próxima fase, né? Pelo menos um momento, né, não vou dizer exatamente alegria, mas, né, de um pouco de alívio, né? O Santos é um time que nos produz tanta notícia ruim, chata, né? Pelo menos, né, avançou aí, né? Praticamente o Santos na primeira fase inteira não estava fazendo por merecer se classificar, mas, enfim, como o grupo do Santos, esse grupo D, é um grupo que se revelou bastante fraco, né? O Santos chegou à última rodada sem vitória e com chance de se classificar, tá? Coisas do futebol, tá certo? E Deportivo Cuenca, Recoleta, são dois times fracos, tá? E o São Lourenço, né? Que é exemplo do Santos também, já foi campeão de Libertadores, também se revelou um time fraco, tá? O Santos tá essa coisa que a gente tá vendo aí, então foi um grupo, né? Às vezes no futebol tem aquela expressão chamada grupo da morte, né? Grupo de grandes times, né? De grandes seleções, tá? E vamos dizer, foi um grupo da desgraça, né? Aqueles que cometessem o menos erros, fossem o menos incompetentes, levavam a vaga, né? E aí o Santos foi um deles, né? Tá? Essa última rodada, né? Como por ter sido a sexta e última rodada, os jogos foram no mesmo horário, né? Começaram 9h30 da noite, né? Então já faz algum tempo, já faz mais de uma hora que o jogo terminou, né? Então o Santos recebeu o Deportivo Cuenca na Vila Belmiro e lá na Argentina o São Lourenço recebeu o Recoleta, né? Então, antes dessa rodada inicial, o São Lourenço era o líder com 7 pontos, né? O Deportivo Cuenca estava com 6, o Recoleta estava com 5 e o Santos estava com 4. Tá? Então, o Santos precisava ganhar o jogo, tá? Pelo menos por um saldo de gols considerável, né? Para não ficar, caso terminasse empatado com o São Lourenço, pelo menos para poder ficar à frente do São Lourenço, né? Tinha que melhorar o seu saldo de gol, né? E o Santos com certeza só tinha condições de pegar a segunda vaga, né? Que levaria ele para disputar uma fase anterior à fase de oitava de finais, né? Mas enfim, vamos lá. Belmirolândia. Por que eu estou falando isso? Porque o Santos, quando começou a vender a carga de ingresso, eu não peguei a informação sobre quanto que o Santos estava cobrando, tá? Mas, segundo o Lucas Mussetti, né, nas primeiras 24 horas de venda, o Santos mal conseguiu vender 1.000 ingressos. Então bateu o desespero lá, né? Porque a diretoria queria muito essa classificação, né? Lembrando que tanto a primeira fase da Libertadores quanto a primeira fase da Sul-Americana, a fase de grupos, os clubes praticamente não ganham nada. Eles só gastam dinheiro com viagem e tudo mais. A grana começa a entrar no cofre do clube a partir do momento que vem os playoffs, né? Então tá aí uma das razões da diretoria querer muito essa classificação, né? E também achando que o Santos pode brigar pelo título, né? Como eles são inocentes e burrinhos, mas vamos lá. As primeiras 24 horas de venda de ingressos não deu sequer 1.000 ingressos vendidos, o Santos baixou para R$ 5 o ingresso. Agora eu não sei se foi mais barato os R$ 5 ou se baixou R$ 5 geral, tá? E aí a coisa melhorou somente um pouquinho, né? Porque pelo que eu vi aqui, foi um pouco mais de 7 mil pessoas, né? E uma renda de praticamente R$ 207 mil. Então, tá? Não melhorou tanto assim não. O torcedor do Santos, de um modo geral, sabe? Não se predispõe muito aí na Vila Belmiro, né? Dar o seu apoio não. A maioria preferiu ficar em casa, né? Mas enfim, e nas 24 horas que antecederam o jogo também, né?
apesar de querer tanta classificação, o Santos teve problemas de desfalque, né? O Santos não teve o Lucas Veríssimo disponível porque tinha tomado o terceiro cartão amarelo contra o São Lourenço, né? E por problemas musculares sequer foi para o banco o Roezer e o Christian Oliva, né? E aí essas três ausências já deixou a coisa bastante complicada, né? E quase não joga o Brasão também, né? Porque 24 horas antes, né? No GE, a Ana Canhedo, ela relatou que o Brasão estava sentindo fortes dores na região lombar, né? E 2 horas antes do jogo em si começar, ela publicou novamente uma nova notícia que o Brasão ia para o jogo, estava confirmado, né? Que passou nos testes de mobilidade lá, e então ia jogar no sacrifício, né? Tá? Mas, enfim, o Santos enfrentou um time, cara, apesar dos desfalques, tá? O Santos enfrentou um time timeco, né? Sabe? Um time, bem dizer, ridículo, sabe? Então, o Santos foi a campo hoje com o Brasão no gol, né? E com o Vinícius na lateral direita. Aí teve que jogar com Adonis Frias e Luan Pérez, né? Essa zaga que, meu Deus do céu, não passa confiança nenhuma. O Escobar pela lateral esquerda. Os dois volantes, Gustavo Henrique e o Ilharão, né? E aí o Miguelito jogando, tentando fazer o papel do 10 ali na frente, né? E o Barreal solto pelo lado esquerdo, o Gabriel Monteiro pelo lado direito e o Gabigol, né? O Gabriel Barbosa colocado lá na frente como camisa 9, né? Então, eu posso dizer que, na minha opinião, né? Teve 3 jogadores hoje que foram os pilares na construção do resultado de 3-0, né? Foi o Bom Tempo, o Miguelito e o Gabigol, tá? Tirando esses 3, né? O Barreal teve uma função tática interessante pelo lado esquerdo, né? Se adaptando, né? Pelo lado esquerdo, né? O Igor Vinícius teve uma participação, o lateral direito teve uma participação bacana no primeiro gol, tá? E o resto, sabe, não chegou a comprometer porque o adversário era fraco, né? Porque a dupla de zaga hoje tomou 2 cartões amarelos ridículos, pífio, não passam com a menor confiança, né? O Adonis Frias e o Lampere, meu Deus do céu, sabe? O Santos conseguir melhorar a situação de zaga mais para frente, né? Porque confiável mesmo, na minha opinião, é o Lucas Veríssimo e o Ananias, né? Que está começando agora e demonstrou muito potencial, né? Para minha dupla de zaga, sem haver problemas com cartões e tudo mais, esses 2, né? Mas lá para frente, se o Santos melhorar a situação na zaga, pode se livrar do Adonis Frias e do Luan Pérez, porque mesmo num jogo fraco, né, contra um adversário tremendamente fraco hoje, eles ainda conseguiram tomar cartão de amarelo, eles ainda, sabe, não passaram confiança nenhuma, né? O Escobar, pelo menos até o meio de campo, ele é eficiente do meio para frente, né? Aquela coisa, né? Aquela coisa lastimável de sempre, né? E Gustavo Henrique, para mim também já ficou bem claro que não serve para ser titular do Santos. É um tanto que afobado, sabe? Tomou cartão amarelo também de forma besta, tá? Deu umas entradas ali que, se o árbitro fosse mais rigoroso, poderia expulsar. A transmissão da Conmebol, né, pegou o Cuca fazendo o gesto para ele se acalmar, tá muito afobado, né? O Ilharão, já viveu dias melhores na sua carreira, enfim. Foi basicamente os 3 lá na frente que decidiram, né, que resolveram, tá? Logo na saída de bola, o Miguelito fez uma grande jogada, né? Ele arrancou pelo lado esquerdo, chegou ali de fundo, né? Eu estou gostando da condição física do Miguelito, tá melhorando, porque ele está tendo mais minutos de jogo também, né? Isso que eu falo, dá mais minutos, certo? E ele chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, né? A bola passou do Gabriel, não passou do Bom Tempo, aí o Bom Tempo praticamente perdeu um gol feito, né? Mas tudo bem, né? Vamos que vamos. E pelo menos teve tanto no primeiro quanto no segundo tempo, teve a parada para a reidratação, né?
os atletas jogarem, beberem água, né? A arbitragem decidiu dar isso para eles, né? E não demorou muito o gol, né? Antes de sair o gol do Santos, na minha opinião, teve um pênalti a favor do Santos que o árbitro não deu, tá? O Gabriel ficou mano a mano com o zagueiro Piedra, né? Ele deu um toque na bola, a bola subiu, né? E a bola bateu no braço desse zagueiro dentro da área, né? E o árbitro a princípio não viu, depois o VAR, na primeira saída da bola, chamou o árbitro, né, para ir conferir, né? O árbitro demorou, foi lá no monitor, demorou pra dedéu pra ver o lance e pediu vários replays, tá? Diversas vezes o lance foi repetido, sabe? O árbitro Ospina, né? J. Ospina, não sei o J o que significa, colombiano árbitro. E aquela celeuma danada. Eu falei, quer ver, não vai dar pênalti. Enfim, não deu pênalti. Na minha opinião, foi pênalti, tá? Foi pênalti e ele não quis dar. E, enfim, mas aí logo em seguida o Santos fez 1-0, né? Teve uma ótima arrancada do Igor Vinícius pelo lado direito, né? O Vinícius praticamente fazendo papel de ponta ali, né? Chegou na linha de fundo, rolou ali na pequena área, né? O Gabriel empurrou para dentro do gol, acho que era o Bom Tempo que estava ali junto com ele também, mas acabou o Gabriel empurrando para dentro do gol, tá? Fazendo 1-0, né? E, aliás, a única oportunidade que o Deportivo Cuenca teve na partida envolveu o Gabriel, né? O Gabriel ali no começo do jogo, ele recuou uma bola, fez uma bola tremendamente mal recuada ali para trás, que quase saiu o gol dos caras, né? Quase que os caras saem ganhando de 1-0, né? Mas enfim, aí teve a parada para hidratação, né? O time do Santos já começou a querer cadenciar demais o jogo, sabe? Você vê que fisicamente o time fica naquela coisa de contenção de energia, ainda no primeiro tempo, o que é impressionante, tá? E é o tal negócio, quando os três não se encontravam ali o Bom Tempo, né? O Gabriel e o Miguelito, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito do ataque, né? Eles se movimentaram bastante. Quando eles não se encontravam, não saía nada, né? E o Recoleta, Cuenca, meu Deus do céu, um time ruim, né? Não deu trabalho nenhum pro Santos. O Santos só foi ter chance de novo ainda no primeiro tempo, no finalzinho ali, com o Gabriel perdendo o gol praticamente feito, mas aí foi descoberto que estava impedido, né? E aí o Santos virou o primeiro tempo ganhando por 1-0, sem passar sufoco nem nada, né? Fazendo simplesmente o básico, tá? E aí vem o segundo tempo, né? E quando eu vi esse time sendo escalado, eu ainda pensei, bom, e ainda tendo a consciência, né? Que não teria Roezer, não teria Oliva, tá? E olhando o banco do Santos, os jogadores estavam disponíveis no banco do Santos, eu pensei, ou esse time que saiu jogando como titular resolve logo a parada, porque se depender do banco para fazer alguma coisa, ferrou, tá? Ferrou mesmo, tá? E o Santos virou o primeiro tempo, mesmo ganhando de 1-0, né? Virou o primeiro tempo na terceira colocação da chave, porque o Recoleta virou o primeiro tempo lá na Argentina ganhando do São Lourenço, né? Assumiram a liderança, né? E o Santos caindo para terceiro, né? Então foi uma coisa assim surpreendente, né? Então, a não ser se o Santos melhorasse o saldo de gol, porque 1-0 não estava sendo suficiente, né? E foi o que o Santos tratou de fazer no segundo tempo, né? O Barreal perdeu um gol feito, cara a cara com o goleiro, tentou encobrir, não deu certo, né? Num passe que o Gabriel deu para ele, né? E aí veio o segundo gol não demorou muito para sair, né? Saiu já nos primeiros 5 minutos, né? Teve um bate-rebate no meio de campo ali, né? Aí a bola chegou no Gabriel, o Gabriel ajeitou de cabeça, aproveitou o corredor aberto, o Escobar avançou, né? O Barreal avançou, né? Aí o Barreal achou o Miguelito, que também achou o seu corredor ali dentro da área, quase chegando na linha de fundo, ele bateu quase sem ângulo, né? E o goleiro, né? O goleiro acabou, o Facundo Ferreiro, né?
O goleiro argentino acabou falhando no gol, né? E a bola já entrando para dentro do gol, bom tempo empurrou ela para dentro do gol, mas daí o mérito, parece que o árbitro colocou na súmula que foi gol contra, né, do goleiro do Cuenca, né? E aí, lógico, fazer o segundo gol logo nos minutos iniciais do segundo tempo dá aquele gelo no adversário, né? Tá? E não demorou nem 10 minutos, o Santos já fez o terceiro gol. Aí, na minha opinião, um gol da noite, né? O Gabriel veio pelo lado direito, né? Do ataque e tal. O Gabriel, bom tempo, passou fazendo o facão, recebeu livre na entrada da área e na saída do goleiro, da cavadinha na bola, encobriu o goleiro, fez um bonito gol, tá? E eu fico impressionado, tá? Né? A quantidade de torcedores do Santos que não enxergam o quão bom jogador o Bom Tempo é. Né? Cara, jogador que joga de cabeça erguida, que quando vai dar um passe, sempre procura um passe pra frente, né? Sabe? O cara que procura usar o cérebro para jogar, tá? E esse gol que ele fez também né, deixa claro o quanto ele é bom tecnicamente, sabe? Então, nossa, o Gabriel Bom Tempo, ele simplesmente conquistou seu espaço no time, tá? E esse gol simplesmente confirma, né, o quão bom que ele é e também, né, o quanto ele pode evoluir também, né? Acho que num time melhor ajustado, num time melhor tecnicamente, meu Deus do céu, esse moleque jogaria até melhor do que vinha jogando, do que ele está atualmente jogando, né? E praticamente esse terceiro gol decretou ali a classificação do Santos, porque em termos de saldo de gols, né? Porque na Sul-Americana, o primeiro critério para desempate, caso os dois times tenham empatado em número de pontos, o primeiro critério é o confronto direto, né? O segundo critério é o saldo de gols e o terceiro critério, né, é gols pró. Aí vem outros critérios também que falam sobre cartões e tudo mais, né? Mas os principais são esses, né? E 3-0 o Santos estava levando a vaga, né? Estava levando a vaga, estava empatando ali com o São Lourenço na segunda colocação com 7 pontos, mas estava levando pelo saldo de gols, né? E o placar não se mexeria lá na Argentina, né? Ficaria assim, até antes de gravar o vídeo eu vi através no canal do YouTube da Comebol, né? Os melhores momentos dos dois jogos, tanto do jogo do Santos quanto do jogo do São Lourenço, né? O São Lourenço brincou de perder gol, né? Antes de tomar o 1-0, né? E ainda no final do no final do jogo, o Ricoleta perdeu um pênalti, né? Teve um pênalti a favor dele, podia ter feito 2-0, né? E ainda perdeu, o goleiro do São Lourenço defendeu, né? O Brasão também no final iria defender um pênalti, né? Mas enfim, voltando aqui para o jogo do Santos, né? O 3-0 com 10 minutos de segundo tempo, né? E ainda teve um gol anulado do Miguelito, né? E o goleiro Ferreira fez uma lambança para dar um chutão para frente, a bola espanou, o Miguelito brigou com ele, aí o Gustavo Henrique foi lá, fez assistência para ele, né? Mas aí o VAR pegou um impedimento nessa assistência que o Gustavinho, né? Que o Gustavo Henrique deu pro Miguelito, né? Enfim, poderia ter sido ampliado para 4-0 e tal. E aí o jogo deu aquela queda, né? Deu aquela mornada característica do jogo do Santos, né? E lá para os 20 minutos, 20 e tantos minutos o Cuca começou a fazer substituições, né? E as substituições, todas elas envolveram jogadores inúteis, que não servem pra porcaria nenhuma, né? O Lautaro Dias entrou no lugar do Miguelito, né? Não, o Lautaro Dias entrou no lugar do Bom Tempo, tá? O Rony entrou no lugar do Miguelito e o garoto da base, né? O Samuel Perry, eu ainda não consegui observar ele direito, né? Entrou no lugar do Gustavo Henrique. Bom, vamos lá. Tá? Aí mais adiante entraria o Moisés no lugar do Gabigol, tá? E o Robson Júnior no lugar do Álvaro Barreal, tá? Vamos lá, antes de eu falar do pênalti defendido pelo Brasão. Bom, o Lautaro Dias já o concurso, já cansei de falar dele, sabe? Acho que aquele gol que ele fez no Maracanã fez mal, sabe? Parece que dá aquela sensação de que ele pode ser um jogador útil, mas não é, sabe? Não tem utilidade nenhuma. Vou falar, o Rony,
tá? Que entrou no lugar do Miguelito. O Rony me faz sentir saudade do Guilherme, tá? E olha que eu achincalhei, eu pegava no pé do Guilherme pra caramba, tá? Mas o Guilherme, ele era bastante útil tecnicamente, taticamente falando, e, né, mal e porcamente, vez ou outra fazia gol. O Rony não consegue nem fazer isso. Não consegue ser importante taticamente e não consegue fazer gol, não contribui com o time pra nada, sabe? É um jogador, sabe, que só corre, uma técnica, sabe, nada. O Guilherme tinha isso, mas pelo menos o Guilherme tinha esse algo a mais do que o Rony, tá? Então, mesmo se eu sendo criticando, descendo a lenha no Guilherme, nossa, ele foi mais útil pro time do que o Rony está sendo, tá? O Rony perfeitamente inútil pro time, né? Sabe? Pelo que o Transfer Market está dizendo aqui, o Santos gastou com ele 3 milhões de euros, tá? E num contrato que vai até dezembro de 2027, meu, sabe? Dinheiro jogado fora. O Moisés, tá? Também é outro dinheiro jogado fora. O Moisés já está mais do que convencido que ele é jogador para time pequeno. Ele não é jogador para time grande, tá? O Santos é o primeiro time grande da carreira dele, né? Então, lá atrás, jogou no Concórdia, passou pela Ponte Preta, tá? Fez nome no Fortaleza, teve um período que saiu do Fortaleza, foi jogar no Cruzado do México, voltou pro Fortaleza e agora está no Santos, né? Cara, sinceramente, sabe, definitivamente é jogador para time pequeno. O Santos, nesse ano de 2026 agora, gastou 2 milhões de euros para trazer ele, tá? Mas, sabe, não é. Tem que falar que tá fora de forma também, sabe? Fez um pênalti, deu um pisão lá no jogador do Cuenca, né? E, cara, na boa, fez aquele gol contra o Atlético Mineiro lá há um tempo atrás, sabe? Parece que ficou confortável, se acomodou naquele gol, acho que não se tocou, né, na camisa que ele está vestindo, tá? Tá mostrando para mim que não é jogador para time grande, é para time pequeno, é para time mediano, tá? E o Robson Júnior, na minha opinião, tá? O rapaz tem 18 anos de idade, né? Não entrou bem no jogo, tá? Tomada de decisão, se dribla, se passa, se faz triangulação, é o que mata ele, tá? E, sabe, vou dar a minha opinião, ele deveria voltar pro Sub-20, tá? Estão queimando o filme dele no time profissional, deveria voltar pro Sub-20. 2 meses atrás, mais ou menos, foi convocado para fazer uma partida pelo Sub-20, no jogo do Campeonato Brasileiro da categoria contra o Cruzeiro no CT Rei Pelé, e se recusou a ir. Não foi, tá? O pai dele, na idade dele, jogava mais bola do que ele, estava decidindo o título brasileiro, fez uma baita jogada naquela final, botou a bola debaixo do braço, foi lá, bateu, fez o gol, abriu o caminho para um título que até então inédito para o Santos. Já estava sendo cobiçado para ser convocado para a seleção brasileira, enfim, sabe? Não tem, sabe? Muita marra na hora de dar entrevista e tudo mais, sabe? Muito queixo levantado, muito nariz empinado, e futebol tá devendo, tá? Eu acho que essa subida dele pro time de cima tá me deixando convencido que foi prematura, tá? Ele deve voltar pro Sub-20, né? E aí no final, né, o Brasão acabou defendendo o pênalti, né? Mesmo se fosse concluído não iria interferir na classificação do Santos, né? Mas legal, foi lá, defendeu o pênalti, né? Tá sendo um ano difícil pro Brasão por conta da perda do pai dele, né? Cada um tem a sua maneira de reagir à perda de um ente querido, né? E pelo que eu fiquei sabendo, o Brasão tinha uma relação muito mais do que pai e filho, uma relação de melhor amigo um do outro, né? Bastante companheirismo e tudo mais, então está sendo difícil para ele sair, né? Enfim, estava dando uma olhada nos minutos aqui para não estourar o tempo, tá? Mas enfim, o Santos ganhou de 3-0, se classificou, né? A classificação ficou o Recoleta, que é o time que está na sua primeira participação numa competição sul-americana, né?
Quando veio enfrentar o Santos aqui na Vila Belmiro, no dia do aniversário do Santos, né, que foi uma vergonha, foi um empate vergonhoso pro Santos, né, veio com o time pra lá de misto, tá? Um zagueiro de mais de 40 anos de idade que ficou incumbido de marcar o Robinho, né, no Neymar naquela ocasião, né? O Recoleta tá, passa em primeiro lugar do grupo, vai para as oitavas de finais, tá? Vai para as oitavas de finais, diretamente para as oitavas de finais, tá? O Santos passou com 8 pontos, o Santos está em segundo com 7, né? Terminou com saldo positivo de 2 gols, contra saldo negativo de 1 gol do São Lourenço, também terminou com 7. E o Deportivo Cuenca ficou também estacionado em 6 pontos. Então, a rodada começou com Recoleta na penúltima colocação e o Santos na última colocação. E ambos avançaram para a próxima fase, São Lourenço e Cuenca rodaram, tá? O Santos vai fazer uma fase de 16 avos de final, vai enfrentar um dos terceiros colocados vindo do grupo da Libertadores, e o Recoleta vai esperar seu adversário nas oitavas de finais, né? Isso aí vai ficar para apoio da Copa do Mundo. E por falar em playoff, mata-mata, né? Saiu hoje o sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil. O Santos conheceu seu adversário, o Santos vai enfrentar o Remo, né? Do Pará, tá ali brigando para não cair, né? Tá bem próximo da pontuação do Santos, né? O Santos faz a primeira sob o seu mando, provavelmente seja a Vila Belmiro, e aí o segundo jogo vai ser lá em Belém do Pará, né? Esse jogo vai ser na primeira semana de agosto, vai ser em uma semana, né? Deve ser jogos de sábado, domingo, quarta e quinta, né? E aí o Santos já sabe qual é o seu adversário. Na fase que o Santos eliminou o Curitiba, o Santos faturou 2 milhões de reais. Agora nas oitavas de finais são 3 milhões de reais, né? Quem passar para as quartas de finais são 4 milhões de reais. Os 4 semifinalistas, 9 milhões de reais. O vice-campeão, 34 milhões de reais, e o campeão 78 milhões de reais, tá? A final vai ser disputada num jogo único lá na primeira quinzena de dezembro. Ainda não está decidido qual local que vai ser, tá? Mas é isso, o Santos passou, certo? E será que tem mais alguma coisa para falar? Acho que não, né? Já falei sobre o jogo, tudo mais, tá? Então, agora é esperar, né? Mas ainda vou dar a minha opinião, manter a minha opinião que o principal objetivo do Santos, lógico, a diretoria quer título e enxerga na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mesmo não tendo elenco para isso, né? Mesmo não tendo se preparado para isso, a possibilidade de fazer isso, né? Mas o foco do Santos, na minha opinião, tem que ser o Campeonato Brasileiro. O Santos está brigando para não cair, né? Vai fazer o jogo agora sábado contra o Vitória da Bahia, né? Que é o jogo que encerra a participação do Santos antes da Copa do Mundo vir, né? Porque depois daí tem os 2 amistosos da TAFI para a seleção brasileira e já começa a Copa do Mundo, né? Então, em termos de campeonato brasileiro, só lá na segunda quinzena de julho, né? E, lógico, os jogadores devem ter, né, férias e tudo mais, né? Uma mini férias ali e tudo mais, antes de voltar. Tem preparação prevista para fora do Brasil, depois para a sequência do Campeonato Brasileiro, enfim. Vamos ver qual vai ser a logística do Santos aí depois do jogo contra o Vitória, quando vier a paralisação para a Copa, né? Então acho que é isso que eu lembrei, não tem mais nada, né? Em termos de futebol, só esperar um sábado agora contra o Vitória, né? E ver quem é que vai ser o adversário do Santos, né? Nos 16 avos de final da Copa Sul-Americana, tá? Então, para quem ficou até aqui, obrigado por ter ficado até aqui, né? Joinha se curtiu, se não curtiu não tem problema, e se achar necessário, compartilha aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Agora vamos preparar para dormir, daqui a umas horas vou ter que, né, pegar no batente e trabalhar. Então é isso aí, fica com Deus, fui.